Olha, o tema é taxa de variação e aqui a gente tem dois exercícios bem básicos e de fácil entendimento, ó. Primeiro, eu só vou explicar a parte básica aqui do que é a taxa de variação, que para você, claro que sim, você não vai justificar dessa forma, porque seria errado. A forma certa de justificar seria assim. Você não pode escrever assim. Mas a taxa de variação é o delta de alguma coisa sobre o delta de outra coisa. Sendo que o delta de qualquer coisa seria, eu coloquei x por causa que é uma incógnita, podia ser qualquer coisa. O final menos o inicial. Então, se assim, um delta que a gente conhece é igual o professor falou em sala de aula, o delta S, que a gente conhece em física. Se o S, o espaço, né, a posição final fosse 15 e a inicial 10, o delta S, que seria o final menos inicial, seria 5. No caso, 5 metros, né? Por causa que é 15 menos 5. Daí tá, tem a taxa de variação. Se fosse explicar, tipo, certinho, seria delta F sobre delta X. Sendo F de x2 menos F de x1 sobre x2 menos x1. Só que você vai ver que nesses exercícios, por serem bem iniciais, nem é preciso isso. Eu vou só trocar de mão que eu sou destra, daí, né, não dá pra escrever. Ó, eu vou te ajudar a fazer esse exercício. Ó, um carro percorre 400 quilômetros e consome 50 litros de gasolina. Peraí, faltou. Calcule o consumo em quilômetros por litros ou calcule a taxa de variação em quilômetros por litros. Esse ou é porque é a mesma coisa. Nesse caso, você fala, nossa, mas não tem um valor final e um inicial. Tipo, não tem 400 quilômetros e outro número em quilômetros, porque não seria subtrair isso disso, porque eles estão em unidades de medida diferentes. Quando não tem, você só vai realizar a divisão. Para a divisão não dar errado, você precisa olhar como está a unidade de medida. Tá quilômetros por litro. Então, na hora de você realizar o exercício, você vai colocar de acordo com a unidade de medida. Então, a taxa de variação vai ser 400 quilômetros dividido por 50 litros. Vai ser 400 dividido por 50 por causa da unidade de medida. Se quilômetros está em cima, eu vou pôr o valor que está em quilômetros por cima. Se o valor de litros está embaixo, o que está em litros, eu vou pôr embaixo. Por ser uma divisão, para facilitar, em vez de você dividir 400 por 50, você pode cortar esses dois zeros. Eu vou fazer aqui a conta, ó. Vai dar 8. Se você for te ajudar, para você pensar isso mais rápido, você pensa sempre no número, para pensar, se você tem dificuldade em divisão assim, por 5, pensa assim, ó, 8 vezes 10 é 80, certo? Então, vezes 5 vai ser metade de 80, 40. A mesma coisa se fosse outro valor dividido por 5. Mas se não, você faz palitinho, conta de qualquer jeito. O negócio é dar certo. Daí, você não pode esquecer de pôr a unidade de medida. Então, a resposta, ó, vai ser assim, ó, a taxa de consumo é de 8 quilômetros por litro. Quilômetros com K minúsculo. Eu vou escrever o outro exercício, que daí sim a gente vai ver esse caso, daí eu já vou resolver. Olha, segundo exercício. Herbie, quando tinha 10 anos, media 1,20 metros.
Hoje, ele tem 15 anos e mede 1,60 m. Sabendo isso, calcule a taxa de crescimento entre 10 e 15 anos. Olha, nesse caso, a hora que o professor foi escrever o exercício na lousa, ele cometeu um erro que ele não colocou a unidade de medida. Mas, como a gente é taxa de crescimento, assim, a gente não fala ele cresceu... A gente, no caso, fala, ele cresceu, um exemplo, 3 centímetros por ano, entendeu? A gente fala nesse sentido. Então, como a gente tem metros e anos, vai ser metros por ano. Ele cresceu não sei quantos metros por ano, entendeu? Ó, daí a gente pega aqui as informações. Vamos pegar unidade de medida com unidade de medida. Então, no caso, 10 anos, 15 anos, 1,20 m, 1,60 m. E vamos calcular a taxa. Deixa eu fazer de lápis. Taxa de crescimento. Como pensando em centímetros por ano, vamos por metros por ano. Então, ó, lembra da questão do delta ser o final menos inicial. Vamos colocar aqui, ó, 1,60 menos 1,20 dividido por 15 menos 10. Então, ó, aqui, ó, vamos fazer um rascunho. 1,60 menos 1,20. 0, 4, 0. A vírgula continua no mesmo lugar. Fica 0,4 dividido por 15 menos 10, 5. Aqui, não pode desesperar na hora de fazer a conta. Eu vou fazer passo a passo. 0,4 dividido por 5, não dá, né? 5 não cabe em 0,4. Então, a gente faz vezes 10 para tirar essa vírgula, porque tem um número só atrás da vírgula. Então, a gente usa o 10. Se fosse 2, ia ser 100. Se fosse 3, ia ser 1.000. E assim por diante. Só que quando faz algo de um lado, precisa fazer do outro. Então, vai ficar 4 dividido por 50. 50 cabe em 4? Não cabe. Então, a gente vem aqui e coloca um 0. E vai pôr um 0 aqui. 50 cabe em 40? Não cabe. Então, a gente vai pôr, no caso, como não pode ter 2 zeros, a gente coloca uma vírgula e daí um 0. Agora, 50 cabe em 400? Cabe. É a mesma coisa, ó. Você poderia fazer a conta normal para descobrir, ou no caso, fazer assim, ó. Cancelou dos dois lados, né? 40 dividido por 5, 8. Daí tem que pôr a unidade de medida. Metros por ano. Escrevi amo, né? Mas ano. Dá um destaque aqui na resposta. Entendeu?